4 da Embasa. Sobre a reportagem que falou da falta de água no loteamento do Lourão, no Balcão de Baixo, informamos que, devido ao período chuvoso, a composição da água do Rio Grande foi alterada e, com isso, a oferta de água foi reduzida, pois a estação de tratamento precisa parar mais vezes para fazer a lavagem dos filtros, até que a qualidade da água do Rio Grande volte à sua normalidade. A estação de tratamento possa produzir a vazão adequada para atender os moradores do Barrocão. Recomenda-se o uso econômico da água disponível no domicílio. Oi, Bago, só que não tem água. Não tem água. Só tem água para armazenar. Em momento algum, nem de dia, nem de noite. Nem de noite, falou que até uma semana sem água. Mais de semana, Marcelo. Vai ser de semana que tá sem água. Já faltou água de novo, gente. Ô, Embada, tem misericórdia aí. Libera água aí pra nós. Misericórdia, libera água aí. Todo dia está faltando água. Tem dia que tem 2 dias que tem água, tem 2 dias que não tem. Bora, Embada, cadê a água? Libera a água aí. Hoje teve, mas cedo teve. Agora já faltou de novo. Cadê a água? Uma delícia. Se o cara tem uma grama e não impacta. tem uma gota d'água, a Embasa solta a nota pra gente, dizendo que o cara tem que economizar. Economizar o quê, gente? Se não tem, vai economizar o que não tem? Hein? Me ajuda a te ajudar. Me ajude a te ajudar. Muda a nota. É o botar elétrico. Só tomar um choque. Fio terra não tem encerramento que tá faltando. Mas prossiga. É isso aí, Marcelo. Triste aí essa nota da Embasa, porque continua a falta de água, já tem mais de uma semana. Tem mais de uma semana mesmo que tá sem água. Mais de uma semana sem água. Mais de uma semana sem água. Cadê a água? Para tomar banho, idosos, as crianças. E a situação continua muito ainda. triste, precária. A gente fica muito triste de ver uma situação dessa, um local sem água, com crianças e idosos precisando tomar banho, idosos acamados lá que não tem como cortou a energia daqui de casa. Banho. O pessoal tá pegando água no balde, na cabeça, para poder tomar banho, para poder dar água às galinhas, aos animais. É isso aí, Marcelo. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Júlio Almeida, diretor da Sematur, sobre a Operação Dourado, a Operação Nida Clériston Andrade e posto Macaubense 8 em frente à rodoviária, combustível com a qualidade Petrobras. Eu falo também em nome da Fermacom, que é o show da construção, para você que está construindo, está reformando, está à procura do menor preço, condição de pagamento, entrega rápida na sua obra. Não perca tempo, vá direto à Fermacom, fica na Avenida Semi, telefone 3614-4000. Um abraço aí para o meu amigo Júlio Almeida, que nos atendeu gentilmente para nos falar sobre a Piracema. Segue você, Marcelo Leão. Um abraço aí ao nosso vereador eleito para mais um mandato, João Felipe. Muito bem, já já ele vai estar conversando conosco. 12h33. Tá na hora do pipoco. É ele. É Paulo de Souza. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde para você, meu querido Marcelo de Oliveira Ferraz. Sim, Marcelão. É uma tarde de terça-feira com tempo bom, céu claro, boa visibilidade, com aterramento, se aterramento. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo jóia, Paulo. Ah, você, Barbichinha da... Olha o aterramento aí, Barbichinha. Tudo bem com você? Meu amigo Elmo Soares. Bem elétrico, Elmo. Boa tarde, Paulo de Souza, o repórter do povo, energia 100%. Repórter do povo. Olha o aterramento aí. Se inscreva aí, gente, para chegar a 1000. Para chegar a 1000 escritores aí. Tudo bem com você, Gil Rocha? Para chegar a 1000, 2000 inscritores aí no meu canal aí no YouTube. Chegar a 1, 2 mil, 3 mil milhões de inscritos, de curtida aí nos vídeos, dá uma curtida aí para comentar ou inscrito no canal, curtida aí. Deixa seu like aí para dando um like para fortalecer o canal. O outro canal que eu tinha muita inscrito. O celular meu quebrou aí.
comprei esse outro aqui. Aí tem pouco inscrito. Só tem 147 inscritos. Né? Para aumentar, se inscreva aí. Para todos os vídeos você acompanhar os vídeos meus aí. Deixe seu like. Se eu gostei. Eu gostei. Boa noite aí, Barreiras. Boa noite, Barreiras. Bahia. Tudo na presença de Deus, né? Hoje choveu aqui em Barreira. Hoje é terça-feira, 5 de novembro de 2024. Um ano de moradia em Barreiras, Bahia. É o velho e bom ditado. Quem não deve, não tem. Eu não devo nada à polícia. Pode salvar a polícia que for. Exatamente. Agora, o cara, como deve, já gagueja, já começa a tremer as pernas. Tem tudo isso. E o povo já está fazendo pergunta aqui pro vereador. Mal entrou no ar, já tem gente aqui perguntando aqui pro vereador. O vereador está me dizendo, Marcelo, me preparei para bater uma bolinha no estádio Geraldão. O Geraldão fechado. Impugnado. Ele vai falar sobre isso. Eu vou estar acompanhando tudo que o menino vai dizer agora. Mas daqui a pouquinho, porque vamos conversar também no programa, Marcelo, com o Alessandro Menezes, que também não vai esconder nada. Porque dias 14 e 15, no final de semana que vem agora, inclusive dentro de um feriado, vai acontecer mais um mutirão de cataratas e pterídeos no Leonide Aires de Almeida. E ele vai me dizer quais são essas pessoas que vão passar por estes procedimentos, qual a expectativa e a importância deste evento para a população de Barreiras. É daqui a pouquinho, depois da entrevista com esse vereador que está do seu lado aí, este menino. Não, estou dizendo. Sempre falando com o oferecimento de Mediação Cidade de Barreiras, que agora conta com 6 novos ônibus totalmente equipados com ar-condicionados para que você possa fazer uma viagem tranquila e com o conforto que você merece. Viação Cidade de Barreiras, sempre com você. Em nome de Super Safra, sobre toda a semana, suas compras no ambiente climatizado, agradável, amplo espaço, menor preço e qualidade nos produtos, é Rede Safra Supermercado. É por isso que eu sempre digo, é a safra boa. E Rede de Postos Vital. Vital 1 fica na rua Gésimo Pamplona, Jardim no Branco. Vital 2 fica na Clériston Andrade, pertinho de você, ao lado do Paraíba, no centro de Barreiras. Quer abastecer combustível com qualidade e menor preço? Procure a Rede Vital de Combustíveis. A Rede Vital, sempre pensando em você. Até já, Marcelão, com essas e outras informações. Muito bem, deixa eu mandar uma boa tarde aqui pro meu amigo Pedro. Boa tarde, Pedro. Ele tá aqui. Boa tarde, Marcelão e Elmo. Boa tarde. Tá certo. O Lucas Moraes Souza. O Lucas tem uma pergunta aqui pro vereador João Felipe. Então vamos lá, vamos conversar, né? 12h38. Estamos recebendo aqui mais uma vez o vereador reeleito João Felipe. Vereador, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Impacto. Mandei foi aqui é no YouTube e eu mandei foi Vida da região oeste da Bahia. Olha que privilégio meu estar aqui nesse horário nobre com vocês. Então quero abraçar a Sandra, quero abraçar toda a equipe, abraçar a Jota, fala meu nome aí, nosso pessoal, né? diretor, Eu mandei mensagem no rádio aí. dizer da minha satisfação Apareceu. de estar aqui com vocês. Mais Tem uma vez, para bater um papo, 227 visualizações há 9 horas é a qualidade, atrás. desde a sintonia até mesmo a informação que é passada aqui, além da qualidade, a credibilidade na informação. Então, para mim, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Como sempre, quando o vereador vem aqui, a nossa audiência aumenta, né? Tá aí a Isael de Pereira. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Elmo. Boa. Aos ouvintes do programa e também um boa tarde para o vereador João Felipe. Vereador, vamos começar falando a respeito do Estádio Municipal Geraldão, que teve, vamos dizer assim, uma inauguração, trouxeram o Bahia Master para jogar aqui, mas quando ia iniciar o campeonato barreirense, o Corpo de Bombeiros proibiu a realização do campeonato porque
alguns procedimentos não foram feitos pelo município de Barreiras. Como a Câmara de Vereadores vê esta ação do Corpo de Bombeiros? Olha, nós precisamos primeiro, Marcelo e todos os ouvintes, entender que quando se fala do Estádio Geraldão, nós estamos falando de um patrimônio histórico do povo de Barreiras. É impossível não se recordar dos campeonatos barreirenses ali, de toda a movimentação que acontecia quando aquele estádio estava funcionando, né? Atendendo aí aos amantes do esporte, enfim. Então precisa preciso fazer primeiro esse destaque do valor que este local tem para a história e para o esporte, não só de Barreiras, mas da nossa região, que já foi palco de muita coisa bonita. E que desde setembro de 2022, da gestão aí ainda do atual prefeito, ele passou por uma reforma, diga-se de passagem, uma reforma que custou aos cofres públicos um pouco mais de 5 milhões de reais, 5 milhões e 300 mil. Então, isso nós esperávamos com muita ansiedade, a população esperava com muita ansiedade, o que nós já vimos acontecer, e aí eu quero falar o seguinte: o que começa errado, termina errado. O que nós vimos ali foi uma empresa que, infelizmente, não tinha condição de tocar esta obra. Esta obra foi interrompida e, na época, nós corremos atrás, fomos procurar saber o que estava acontecendo por falta de pagamento, enfim. Resumo da ópera. No dia 3 de outubro, o prefeito decide inaugurar uma obra uma obra inacabada. Não é à toa que a nossa gloriosa corporação do Corpo de Bombeiros notificou o município, né, por conta da ausência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A obra ela foi inaugurada sem essa vistoria do Corpo de Bombeiros e sem se apresentar um projeto de segurança contra incêndio. Daí, Marcelo, eu quero aqui chamar a atenção dos nossos comerciantes, muitos donos de Boa casa noite, de gente. festa, que inclusive são poucas as que ainda existem Que no nosso não município, tá no meu canal aí, tiveram que se inscreva aí, adequar gente. a esse Caso regulamento, a esta regra do Corpo de o Bombeiro, canal, porque qual é o a canal aí. ideia, qual é o objetivo desta regra? Proteger a nossa população. A Logo gente após mil, 3 mil aquele milhões triste de episódio da inscritos no Boate canal 15, então e de houve uma curtida também. movimentação Brasil Com afora, Barreiras não ficou de fora disso. 2 mil Então todas curtidas as aí empresas também. elas tiveram que se adequar, nada mais justo. Isso custou muito caro para muitas empresas. Inclusive, muitas dessas empresas tiveram que fechar suas portas por não ter Canal Oeste condições tá de feliz. fazer esse investimento, essa Canal readequação. Oeste A tá prefeitura, feliz. por sua vez, que deveria dar o exemplo, Oeste anda na contramão, FM. numa atitude totalmente Oeste eleitoral, FM. numa obra totalmente Sintonize A na eleitoral. rádio, inauguração no dia na 3 rádio foi eleitoreira, Oeste Foi FM eleitoreira, foi 98,5. eleitoreira. O Ministério Público já Programa foi Impacto, provocado e vai com investigar apresentação de a Marcelo aplicação Ferraz. destes recursos desta reforma. Nós sabemos que a reforma foi muito aquém do que foi investido lá naquele local. Então, assim, o que se fez? Um movimento para tentar enganar a população, isso muito comum da gestão de Zito. Se fez na véspera do dia 3 ali de outubro, este movimento para quê? Para trazer a população, para enganar a população. E hoje aí, essa semana, nós fomos, na verdade, fomos pegos não tão de surpresa, porque nós já esperávamos que isso fosse acontecer, com essa medida plausível do Corpo de Bombeiro. Porque o Corpo de Bombeiro não está lá para fazer política. A política do Corpo de Bombeiro é proteger a vida das pessoas. Então, assim, o Corpo de Bombeiro nada mais fez do que cumprir com a sua obrigação, afinal de contas. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se o comerciante ele precisa se adequar, a prefeitura deveria dar exemplo. Então, nós esperamos que o Ministério Público, que já foi provocado, eu particularmente, esses dias têm sido de muito trabalho, Marcelo. Inclusive, eu vim aqui falar sobre a questão do transporte, sobre a questão das chuvas, nós já tivemos aqui. Nós estamos com a nossa equipe preparando também uma representação, reunindo a Avenida Enoque, o senhor foi visitar? Ainda não fui visitar a Avenida Enoque, ainda não consegui visitar a Avenida Enoque. Também nós estamos atentos a essas questões, porque o que diz respeito à Avenida Enoque, nós temos recebido muitas queixas que através dos vídeos, enfim, mas outras questões pormenores que a gente não pode chegar aqui com a responsabilidade que tenho
com o meu mandato, não vou utilizar da imunidade, que a única imunidade que o vereador tem é a da fala dentro da sua circunscrição. Não, eu não vou utilizar disso para chegar aqui e agir de forma leviana. Então, assim, nós estamos reunindo toda a documentação, é um outro trabalho que requer uma capacidade técnica, que é o que nos falta, porque infelizmente a gente não tem condição de ter uma equipe técnica. A Câmara, com o orçamento que tem, não nos oferece esse amparo técnico. Nós não temos um engenheiro para auxiliar no nosso trabalho, na nossa obrigação de fiscalizar. Se a gente quiser fazer isso, a gente tem que tirar do próprio bolso. Então, esse ponto, você me traz aqui, olha só, em poucos minutos da nossa conversa, você me traz a situação do Geraldão, a situação da Avenida Enoque, que é algo muito preocupante para a nossa cidade. Avenida Enoque de Ismael. Nós temos uma cidade que precisa Avenida se Enoque discutir de as questões que Ismael. envolvem a mobilidade Na urbana, Serra, a abertura de liga novos Morada pontos, da que vocês Lua, vão falar de no ponto bairro também, Morada até da o Lua, dinheiro ao da bairro ponte. Novo É outro Horizonte. problema. Então você consegue entender Barreiras, que a gestão Bahia. de Zita é uma Barreiras, gestão com Bahia. vários problemas debaixo do tapete e que se o prefeito eleito não tiver uma boa equipe técnica, não se propor a romper essa forma de fazer gestão pública, apadrinhando, enchendo a prefeitura de cargos políticos, enfim, tentando beneficiar os próximos, os seus, se ele seguir nessa mesma linhagem do atual prefeito, ele vai se dar muito mal. Então, assim, a gente está falando de vários problemas. Com relação à Avenida Enoque, para encerrar, nós estamos se encerrando. Não adianta também, Marcelo, eu acho que é importante a visita, valorizo isso dos meus colegas vereadores, que inclusive estiveram lá, mas para além dessas visitas, a gente precisa tomar atitude no sentido de quê? De buscar as autoridades competentes para que essas situações sejam resolvidas de fato. E foi o que eu fiz hoje, se tratando do transporte coletivo, do aumento da tarifa de ônibus. Pronto, ontem foi, aliás, foi anunciado já no final de semana a questão do transporte coletivo, do aumento. Inclusive, tem aqui uma pergunta que me mandaram e eu vou fazer ao senhor com relação a isso. Marcelo, sobre a passagem do coletivo, estudantes estão pagando a passagem normal, ou seja, não estão respeitando a meia passagem para estudante. Minha filha, que estuda no CETEP, pagou R$ 4,50 na passagem hoje. Que é um absurdo. Nós vivemos, na verdade, um retrocesso com relação ao transporte coletivo de Barreiras. É preciso começar esse debate Caro, falando a que passar de ônibus, misericórdia. uma ferida que precisa... Quase 50 a mina de pagou. tratamento mais Você tá falando aqui paliativo. no Aquela rádio. feridinha que aparece, você passa uma rifocina e ali ela Tem vai que cicatriza, baixar, né? mas ela Aumentando. não some do seu corpo. Bem assim é o nosso transporte coletivo. O que nós temos assistido, infelizmente, desde o ano de 2014, lá em 2014, após 123 anos, o município de Barreiras teve a sua primeira licitação do transporte coletivo. Houve, então, essa concessão deste serviço para a empresa vencedora, a empresa concessionária. De lá para cá, esse contrato de concessão ele tem validade de 20 anos, podendo ser renovado por mais 20. De lá para cá, o que nós assistimos, infelizmente, é uma verdadeira falta de respeito com a população e, mais do que isso, não se discute, não se fala, não se trata deste tema com a população. Nós ouvimos muito falar desse tema agora na eleição de uma forma muito superficial, mas nós precisamos resolver os problemas que envolvem a questão do transporte coletivo. Primeiro é preciso destacar, Marcelo, que após a realização dessa licitação, não se existe mais mandar um projeto para a Câmara. Antes da licitação, o prefeito mandava um projeto, as passagens elas eram votadas pelo plenário, discutida pelo plenário. Hoje o que acontece? Hoje a gente acorda, na calada da noite, o prefeito, por decreto, porque isso tem previsão legal lá no contrato de concessão, ele decreta o aumento da passagem. É óbvio que a gente vem todos os embasamentos, os pareceres das comissões, da procuradoria e etc e tal, mas estranhamente você não consegue ouvir. A gestão ela não ouve o clamor de uma população que padece sem paradas de ônibus. Esses dias eu estava aqui falando que a Câmara Municipal, inclusive o prefeito eleito, votou contra uma emenda que garantia a construção de paradas de ônibus. Como que nós vamos falar de um aumento de passagem no centro urbano como Barreiras e também rural, porque a gente sempre se atém às questões que envolvem a cidade
cidade, a zona rural, a gente sempre esquece de falar. Como que a gente vai falar de um aumento de tarifa de uma cidade que não tem parada de ônibus? De uma cidade que agora, no período de chuva, agora, nesse sol quente da cidade, ou no período de chuva, a população precisa ficar no sol ou na chuva esperando. Eu vou falar de um problema do residencial Boa Sorte, quem está aqui me escutando, que chega aos domingos não tem transporte. De problemas como, por exemplo, outros e tantos outros bairros, do Jardim Vitória, do loteamento Mimoso, de pessoas que esperam ali 1, 2 horas para se conseguir pagar um ônibus. Como que nós vamos falar de um aumento de passagem de ônibus se nós não temos transportes o suficiente, ônibus sucateados, ônibus que não atendem à nossa demanda? Como Marcelo Ferraz, que nós vamos falar do aumento da passagem de ônibus, se este município divulgou em maio que foi contemplado com 30 ônibus elétricos, o que seria um grande avanço para o tema do transporte coletivo da nossa cidade. João Felipe, se fosse prefeito com 30 ônibus elétricos, o projeto que até hoje o povo me questiona, que é sobre o tarifa zero, eu executaria. Qualquer prefeito com 30 ônibus elétricos nessa cidade executaria a tarifa zero, que é um projeto que leva justiça social às mulheres desempregadas, aos nossos estudantes, enfim, que não é mais uma utopia, porque municípios pequenos como Caucaia no Ceará, tantos outros que implementaram e que hoje o município está lá com o programa Tarifa Zero e que o município de Barreiras perdeu esses 30 ônibus. Perdeu esses 30 ônibus porque não cumpriu um prazo. Precisava de uma lei autorizativa para ser encaminhada para a Câmara, não foi encaminhada. Precisava de uma contrapartida do município. O município se recusou, não sei por qual motivo. Não sei se é porque essa benfeitoria vem do governo Lula ou porque o prefeito simplesmente decidiu não querer tocar nesse tema, tocar nesse assunto. Então, assim, é algo que nos deixa, que nos entristece. Como falar da Barreiras de 2030, da Barreiras do futuro, da Barreiras que é a capital do Oeste, se você não consegue resolver o problema do transporte coletivo? É mesmo. Que é um dos mais graves problemas. Como que fala que é a capital do Oeste que não dá nada? Marcelo, eu venho pedir a você e aos ouvintes que o prefeito eleito Otoniel e o atual prefeito Zito Barbosa que dê uma olhadinha nos ônibus, né, que haja renovação e que ele fale a respeito dos ônibus elétricos, já que Barreiras foi agraciada. Agora o vereador João Felipe diz que já era, que Barreiras perdeu o prazo e não terá mais os 30 ônibus elétricos, vereador. Exatamente. O que acontece? Como que funciona essa concessão, digamos assim, dos ônibus elétricos? O governo federal, ele tem um programa, o Programa de Aceleração do Crescimento, é um programa PAC, que ele destina recursos, enfim, para os diversos, as grandes obras que os municípios, por sua vez, sozinhos não conseguem tocar. E dentre essas obras, esses investimentos, nós temos os investimentos voltados aí para a mobilidade urbana, que aí, neste caso, seria os 30 novos ônibus elétricos junto ao Ministério das Cidades para Barreiras ser contemplada. Como que fala que é a capital do Oeste que não quer dar nada? Misericórdia. Para que é a capital do Oeste e não dá nada. Pronto. Para que quer ser prefeito que não faz nada? Ele é credenciado, ele é contemplado, mas para isso ele precisa... Esse aqui tá de parabéns, vereador. Enfim, fazer alguns investimentos, a contrapartida do município, tá de parabéns, uma lei autorizativa vereador da Câmara. João E Felipe. aí, na época, inclusive, Tito esteve com Emerson, lá junto ao Ministério das Cidades, e vieram com essa notícia de que Barreiras teria perdido este benefício, este prazo. Então, hoje nós não sabemos quais os motivos. O que nós entendemos é que Barreiras perde muito, porque você deixa de renovar uma frota, um problema muito grave da nossa cidade, você deixa de avançar numa questão que diz respeito à sustentabilidade, porque, por exemplo, esses ônibus, eles são o que há de mais moderno para um município. Então, a gente perde muito. Então, assim, eu acredito que essas políticas, elas devem continuar, esse programa PAC, ele não para por aqui, mas, nesse momento, o município, ele pede. Então, eu espero que o próximo gestor entenda essa necessidade e assuma esta pauta, assuma este problema.
Não dá mais para se jogar um problema como o transporte coletivo para debaixo do tapete. Eu falei isso ontem, vou repetir aqui na frente do vereador João Felipe. Sexta-feira nós estaremos aqui conversando com o economista, o Dr. Leves, não é isso? De George Leves. Sim, Dr. George. E eu vou tocar num assunto muito seríssimo para nós barreirenses. Recentemente, o governo do estado esteve aqui lançando a pedra fundamental de uma biousina. E eu disse, no andar da carruagem, como anda Luiz Eduardo Magalhães, eu acredito que daqui a 10 anos nós estaremos no chinelo com relação a Luiz Eduardo Magalhães. Como é que pode perder 30 ônibus elétricos? 30 E ônibus Luiz Eduardo Magalhães não perde essas coisas. Por que essa empresa foi para lá? Não veio para Barreiras. Sexta-feira ele vai estar conversando comigo. Eu pedi para ele fazer uma projeção econômica. E eu tenho para mim que daqui a 10 anos nós vamos perder para Luiz Eduardo Magalhães em renda e em população, porque está tudo indo para lá, vereador. Isso é resultado da modernização da gestão pública, isso é resultado do quê? De ter essa atenção com pautas importantes, como, por exemplo, a pauta da energia, as pautas que envolvem, as questões que envolvem a sustentabilidade. Você não se atrai grande indústria se você não tem energia suficiente. Água. Nós temos um problema sério de água. Nós temos um problema sério que é um outro tema que eu bati muito na tecla durante a minha campanha, que para mim é um dos mais graves problemas, é o uso irresponsável das nossas águas. Que é um outro tema que precisa ser discutido. Como essa questão que envolve também o transporte coletivo. Nós temos aí, me parece, eu tenho acompanhado com muito entusiasmo, que o que diz respeito ao aeroporto a gente consegue resolver nos próximos meses. Aí a gente eu estou muito confiante no governador, nessa movimentação que criou-se em torno deste tema. Inclusive fazer uma saudação a todas as pessoas que compõem esse movimento da Ecolo Oeste, enfim, e de modo muito especial ao governo federal, ao governo do estado, o governador Jerônimo, que tem demonstrado sua atenção com a nossa região no que diz respeito a essa pauta. Então, são questões, Marcelo, que precisam ser discutidas. Não dá para resumir a gestão pública de Barreiras a asfalto, só asfalto, e o povo ficar feliz só com asfalto. Porque não é isso que a gente quer. Não, eu sempre disse isso aqui. Entendeu? A gente precisa falar. Vereador, de candidatos, né? Prefeito, do prefeito eleito, Otoniel. Não, eu estou falando, sinceramente, eu tomei um susto. Né? Essa indústria vai para Luiz Eduardo Magalhães. O que será de a previsão inicial é de 450 empregos diretos. Conforme a produção vai aumentando, vai se aumentando o turno na fábrica e vai gerando mais 450, e a economia que gera para o município. E aí eu pergunto, o nosso distrito industrial, por que essa fábrica não veio para Barreiras? Exatamente. Qual a explicação que tem? Há muito tempo. Não tem explicação de oposição, porque Júnior Marabá é oposição ao governo do estado. Você tem que saber qual é a sua prioridade. Barreiras, a prioridade de Barreiras nos últimos meses, nos últimos anos, foi o quê? Foi abrigar aqui isso que é. Nós temos aí, que sempre foi uma crítica, que foi uma promessa lá atrás do prefeito, que iria valorizar a prata da casa, os técnicos da casa, mas nós temos aí de 8 a 9 secretários que vieram de São Desidério para cá, com todo respeito à cidade, nossa cidade de São Desidério, a cidade irmã nossa aqui muito próxima. Então, assim, e que infelizmente, aí eu também não faço esse discurso, eu quero inclusive fazer uma crítica a quem faz, as pessoas agora. Nós temos um problema, quando se tem problema, a gente precisa enfrentar o problema. Não adianta fazer esse discurso de falar bem assim, olhar para a população e falar, eu avisei, vocês votaram porque quiseram. Não, gente, isso já passou. A democracia venceu, venceu quem teve o melhor resultado nas urnas, mas, por outro lado, 62% da população disse não a esse modelo fracassado. E a Câmara de Vereadores fez a maioria da oposição. O povo vai estar de olho em você, João. E isso é muito importante. E o que muito se fala é que vereador que foi eleito pela oposição, na hora H, vai pular de lado.
Eu espero que a população participe, acompanhe. Eu tenho total confiança neste grupo dos 11, que eu estou incluído neste grupo. Aqui eu quero também destacar, Marcelo, a humildade, a liderança aí capitaneada por Danilo Henrique, que é um jovem que saiu muito bem nos resultados da última eleição. Grande liderança do Partido Progressista aí, que aponta como uma grande liderança da nossa região, a liderança de Tito, do Partido dos Trabalhadores, a liderança da então deputada, sempre deputada Jusmaria Oliveira, que nós estamos empenhados em permanecermos unidos. Para quê? Para cuidar do povo de Barreiras, para cuidar de cada centavo que entrará nos cofres públicos do nosso município. Para o ano de 2025 será quase R$1 bilhão. Nós precisamos zelar disso, nós precisamos ser a voz desse povo, e eu tenho muita fé, muita convicção de que esses vereadores estarão unidos e nós vamos aí inaugurar um novo momento na política da nossa cidade. Afinal de contas, Marcelo, não é ser oposição por ser oposição, é ser oposição para ser a voz das pessoas, para estar ali fazendo contra-debate, enfim, contraponto às questões que envolvem a nossa cidade. Quero, inclusive, abraçar as lideranças políticas em torno desse projeto, a sempre vice-prefeita Carlúcia Macedo, do MDB, aqui abraçar a Jeová também, liderança aí do MDB, abraçar a Emerson, do Partido Avante, professora Nilza, do PT, Rafael, do PT. Então, nós temos aí um grupo de unidade em torno, não de um projeto pessoal, mas em torno do tema que é Barreiras. Nós precisamos cuidar, zelar, tratar com respeito o povo de Barreiras. Abraçar também as pessoas aí, a direção municipal do meu partido, do PCdoB, de modo muito especial meu deputado Daniel Almeida, que mesmo de longe tem sido, assim, uma pessoa muito atenta às questões que envolvem a nossa cidade. Eu vou fazer só mais uma pergunta, que essa vem de Brasília. O meu amigo Cornélio pergunte ao vereador como está o trâmite do projeto de lei que cria normas objetivas para denominar nome de ruas e prédios públicos. Olha, o que nós vimos acontecer nesse última gestão foi uma gestão, sabe, que desrespeitou por muitas vezes a Câmara de Vereadores. Por quê, Marcelo? Eu vou te dar um exemplo. Nós chegamos para inaugurar uma praça e no ato de inauguração já tinha o nome da praça sem que a Câmara tivesse votado, sem que a Câmara tivesse aprovado. Isso é uma vergonha, uma clara falta de respeito. Por exemplo, nós tivemos uma ocasião que nós votamos o projeto depois da inauguração. O presidente tentando se justificar, dizendo, eu falava assim, meu Deus, como pode uma Câmara votar um projeto que já foi lá, já está lá a praça com o nome da pessoa, e a Câmara, ela, por sua vez, votou depois. Então, isso demonstra claramente a falta de respeito que o prefeito tem com o poder legislativo. Isso é uma das muitas demonstrações. Isso é o que a gente pode aqui deixar claro e evidente para a população. O Observatório Social, por sua vez, nos encaminha esse projeto para o nosso mandato. Eu fiquei muito feliz porque eu sou um entusiasta, um defensor, eu aplaudo o trabalho que o Observatório Social, está aí Cornélio, que é um barreirense, um servidor de carreira, aposentado aí do Banco do Brasil, que dedica sua vida às contas públicas, ao erário público, no sentido de vigiar, de contribuir com o crescimento da nossa cidade. Por sua vez, o Observatório nos procura, nós encaminhamos esse projeto para avaliação, enfim, que cria normas. Isso precisa ser votado com muita urgência, mas que hoje depende da mesa diretora. Hoje o presidente da Câmara, ele depende exclusivamente da mesa diretora qualquer projeto depende do presidente da Câmara para ser levado para apreciação. E aí está no jurídico para a gente receber um parecer. O que demora o que diz respeito aos interesses da CLAC é tratado com celeridade. O que diz respeito aos interesses da oposição ou da população no modo geral, infelizmente demora. Então a gente vai cobrar, mesmo já tendo sido votado o orçamento, nós vamos cobrar que esse projeto ele ainda venha em pauta para este ano. Se não for, eu quero aqui de público me comprometer com o Observatório Social para ainda no ano que vem, no primeiro semestre, a gente correr atrás e fazer uma mobilização social para que se imponha regras. Não dá para você nominar, claro, todas as pessoas merecem homenagens, mas a gente tem outras que merecem muito mais. Não dá para você pegar uma praça e colocar ali o nome de alguém que não tenha nenhuma identidade com aquele local, com a nossa cidade, enfim, com todo respeito a todas as pessoas que já foram homenageadas. Então essa é uma das pautas que precisa
ser levada e discutida na Câmara de Vereadores. O vereador João Felipe falou uma coisa interessante, essa questão de números das eleições. Né? Otoniel, o prefeito eleito, dia 1º de janeiro, toma posse. Mas quando você vai para os números, 62% da população votou em outros nomes a não ser o de Otoniel. E ele foi eleito e torcemos que faça um excelente mandato. Agora, a oposição também fez maioria na Câmara de Vereadores. Aí é que está, porque você está falando aqui de procedimentos que a atual Câmara faz, um rolo compressor. E o ano que vem, a maioria é da oposição. Você já viu a responsabilidade que vocês, 11 vereadores, vão ter na condução dos trabalhos na Câmara, o que hoje é reclamação por parte de vocês da oposição? Como será a oposição na próxima legislatura? Olha, se seguirmos como estamos hoje, vai ser uma oposição unida, coesa. Vai ser uma oposição que vai estar tratando de barreiras, falando dos problemas de barreiras, mas não uma oposição que vai, por exemplo, fechar os olhos para o que for bom. A gente precisa ter humildade, calçar a sandália da humildade. E isso, quem vem demonstrando isso são as nossas lideranças. Está aí um diálogo que já está acontecendo entre Danilo, o próprio Danilo, que foi quem primeiro mexeu esse tabuleiro, quem primeiro tem feito essa movimentação junto às lideranças políticas partidárias. Então, eu quero aqui destacar e mandar um abraço para o Alan do Alambique, para Tatico, para Rodrigo do Mucambo, para a irmã Silma, para a vereadora Carmélia, para a vereadora Taislane, uma defensora árdua da causa animal, para a doutora Graça, para a vereadora Beza, vereador BI, vereadora Delma Pedra. Somos nós aí que estamos compondo, fomos eleitos no palanque da oposição. Inclusive, nós vimos acontecer, quero aqui deixar registrada a minha solidariedade, o meu apoio ao Partido Republicano, que é um partido muito sério, partido aqui em Barreiras, liderado pela vereadora Irmã Silma, que tem sido vítima de uma perseguição pequena, desrespeitosa, uma tentativa de tomar